Hoje eu vou ensinar para vocês como que vai funcionar essa verificação do Facebook. O que é a verificação? É autenticar o Facebook para poder impulsionar no pleito eleitoral. O candidato tem que estar autorizado pelo Facebook para poder impulsionar. Mas antes, deixa eu te explicar um pouquinho como que funciona essa questão de impulsionamento com relação ao Facebook, tá? Nós precisamos entender duas coisas. Uma, as regras do Facebook são uma, e elas não têm nada a ver com a regra da legislação eleitoral. Então nós precisamos cuidar dessas duas coisas na campanha eleitoral, tá? É o que o Facebook exige, que é a verificação, a autenticação para impulsionamento, e o que a legislação eleitoral exige, tá? Então, como que funciona o impulsionamento? O impulsionamento é gasto eleitoral. E gasto eleitoral só pode ser feito no período eleitoral, ou seja, depois do dia 27 de setembro, lá tu pode sentar o dedo no impulsionamento que não tem problema, tá? O que você não pode é fazer antes, na pré-campanha. Então você não pode impulsionar, está proibido impulsionar na pré-campanha. Por quê? Porque nós temos que cuidar várias coisas. Quando o candidato começa a impulsionar, se promover na pré-campanha, agora o que pode acontecer? Vantagem competitiva, que é isso que a legislação cuida, para nenhum candidato ter vantagem competitiva contra o outro, né? E o abuso do poder econômico. Então, assim, se você começa a impulsionar muito na pré-campanha e alguém entra com uma ação contra você, pedindo uma AIGE, o que é uma AIGE? É uma ação de investigação judicial eleitoral. O que é isso? É aonde eles vão verificar qual valor você gastou de impulsionamento. Vamos supor assim, eu quero saber o valor que determinado candidato gastou de impulsionamento desde janeiro até o pleito eleitoral. E aí, através daquilo ali, o juiz vai verificar se ele teve alguma vantagem competitiva ou se ele teve abuso de poder econômico. Então, por isso, vocês cuidem muito com relação ao impulsionamento agora na pré-campanha. E aí você vai me dizer assim, Ana, mas eu impulsionei agora. E o que acontece? Se você impulsionou por algum motivo agora na pré-campanha, cuida o que você impulsionou. Você impulsionou muito, impulsionou pouco, impulsionou conteúdo se autopromovendo ou apenas notícias? Tudo isso, quem vai julgar é o juiz, se alguém lhe denunciar. Então, como que funciona? O que mudou com o Facebook, né? Não sei se vocês perceberam, a partir do dia 5/8, os anúncios de vocês, quem tentou impulsionar anúncio, passou a ser rejeitado. Por quê? Porque depois da campanha de 2018, o Facebook está implementando novos processos de verificação ainda mais rigoroso. O que é esta verificação, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Tanto o perfil do candidato, quanto o perfil de quem opera e o que isso significa, tá? Quando os candidatos eles vão impulsionar na época eleitoral, eles precisam gerar boletos bancários, tá? Este boleto bancário tem que ser pago com a conta do candidato, ou seja, ele já tem que estar com o CNPJ, ele tem que estar com a sua conta de campanha aberta, aí sim vai gerar um boleto do Facebook e tem que ser pago com aquela conta de campanha, tá? Isso tem que ser o candidato? Não precisa necessariamente, porque muitas vezes os candidatos têm cartão de crédito no Facebook e eles não conseguem trocar. Então tu pode colocar um administrador do seu Face. Esse administrador, nós também precisamos verificar o perfil dele e ele pode fazer um impulsionamento para você no período eleitoral. Ele pode gerar o boleto para você, tá? Nós vamos explicar tudo como funciona e vou ensinar na prática aqui. O que a gente já pode ir fazendo neste momento, tá? A gente já pode ir verificando o Face de quem vai operar, no caso desse administrador. A gente pode já organizando alguns fatores, né, algumas coisas do seu Facebook e a gente deixa só por último o quê? A criação de rótulo. O que é essa criação de rótulo? Ó? É este izinho aqui, ó, que vocês estão vendo,
que é a verificação do Facebook. Vocês, como políticos, como figura pública, é onde o Facebook autorizou você a fazer impulsionamento no período eleitoral. E aí, quando você fizer o impulsionamento, depois que você tiver o seu CNPJ, ele vai sair assim, ó, com o CNPJ, o nome do candidato, né, o número, e aqui embaixo propaganda eleitoral para todos os seus impulsionamentos. É importante que esta criação de rótulo não seja nesse momento. O restante todo pode ser feito neste momento e agora você vai aprender. Então a gente vem aqui na página do candidato. É importante que esse candidato, ou seja, já tenha colocado lá nas suas informações aqui sobre o candidato, né? Vamos procurar aqui. Ó, no caso dela tá a categoria blog pessoal. Nós vamos organizar aqui para a categoria político ou figura pública, tá? E aí a gente vai salvar. www.facebook.com/id ou ID, né? E a gente já entrar direto aqui onde você confirma sua identidade, ou a gente vai aqui em configurações da página do candidato, configurações. E aí nós vamos aqui em anúncios de temas sociais, eleições ou política. E agora a gente vai começar a fazer a identificação da página dela. O que a gente pode fazer neste momento, tá? Então vamos lá, recapitulando. Se você tem cartão de crédito na sua página de Facebook, você precisa colocar um administrador. Aí você coloca um administrador e você precisa verificar também o perfil deste administrador, pois é neste administrador que vai ser feito o impulsionamento, gerado o boleto, você vai pagar esse boleto com o seu dinheiro que estará na conta de campanha depois que você tiver o CNPJ e ter aberto a conta de campanha, tá? E aí, o que a gente vai fazer neste momento? O que a gente pode fazer? A gente vai organizar tudo no Facebook, a liberação. A única coisa que a gente não vai fazer ainda é criar um rótulo no Facebook, tá? Por quê? Porque para criar um rótulo, nós precisamos ter o CNPJ do candidato. Depois que nós tivermos o CNPJ do candidato, aí sim a gente cria um rótulo para o impulsionamento. Entre 2 e 3 dias está tudo liberado. Então a gente vai aqui em país, colocar Brasil. Ó, pode ver que aqui ainda está tudo sem confirmação. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai confirmar a identidade, a gente vai enviar o documento, vai confirmar a localização